Sejam muito bem-vindos. Este vídeo vai apresentar um documentário sobre Charlie Chaplin, o gênio do cinema que encantou o mundo. Sua carreira durou mais de 75 anos, desde suas primeiras atuações, quando ainda era criança nos teatros de Londres. Foi o cineasta mais homenageado de todos os tempos. O canal Filmes Muito Raros mostra uma visão pontual dos momentos mais marcantes da vida do mito do cinema. Boa diversão! Em 1889, nasce Charles Spencer Chaplin, em Londres, Inglaterra. Os pais, Hannah, uma jovem atriz cantora com grandes ambições no palco das variedades, e Charlie, um ator que possuía uma fina voz de barítono e uma carreira de sucesso no papel de homens bonitos e elegantes de Londres. Eram aspirantes a atores adolescentes quando se conheceram e se apaixonaram. Contudo, vieram a ser pais problemáticos. Se separaram quando Chaplin tinha apenas 3 anos, passando a viver só com a mãe e o meio-irmão, Sidney Chaplin, vivendo em lares temporários, abrigos, orfanatos e nas ruas, algumas vezes. Sendo o pai um alcoólatra inveterado e a mãe constantemente internada com problemas mentais, o pequeno Charlie passou por uma infância pobre. Tinha que ser independente ainda criança, com a mãe internada em um sanatório e a morte precoce do pai, com apenas 37 anos. Então, inspirado pela profissão dos pais, aos 12 anos, já era membro de uma trupe de comediantes em Londres, a Lancashire Lads, para sobreviver com pequenas atuações e trabalhos aleatórios. Foi a sua primeira grande oportunidade. Chaplin chegou a declarar: "Minha infância terminou aos 7 anos." Nesse período, Sidney, seu irmão, era ator principal da companhia de Fred Karno e convidou Charlie para trabalhar ao seu lado. Devido ao sucesso, ambos entraram em turnê pelos Estados Unidos junto com o grupo. 6 meses depois da segunda turnê, em 1913, Charlie foi convidado para trabalhar no cinema pela produtora Keystone, aos 24 anos. Daí para frente, sua vida mudaria completamente. Curiosamente, Chaplin era canhoto. Usando gestos exagerados e engraçados, Chaplin criou um andarilho pobre, cheio de manias, e um bigodinho que se tornaria sua marca registrada. Charlie Chaplin iniciava no cinema com intensa atividade, produzindo 35 curtas, só em 1914. O filme Carlitos Reporter foi um deles. Este personagem inicial, Chaplin improvisou às pressas para este primeiro filme nos estúdios Keystone. Inspirado no gênero teatral, que Charlie conhecia como a palma da mão, marcou por ter sido a primeira aparição de Chaplin no cinema. Corrida de automóveis para meninos, outro curta marcante. O vagabundo mundialmente famoso surgiria em seu segundo filme da Keystone,
Kid All the Races. Personagem que evoluiria gradualmente durante os próximos anos para aquele tipo sem teto e sem dinheiro, porém ingênuo, com gentileza e elegância, um verdadeiro cavalheiro, quando não se metia em encrencas. O curta Carlitos Apaixonado caracteriza-se por ter sido o primeiro filme escrito e dirigido por Charlie Chaplin. O chefe do estúdio, Mack Sennett, permitiu que Chaplin assumisse, com a condição de que cobrisse qualquer perda financeira caso o filme fracassasse. Como se viu, o filme foi um sucesso e o futuro de Chaplin como cineasta ficou garantido. Já em 1915, contratado pela S&A Studios, o sucesso começava a aparecer. Foram mais 15 curtas. O filme O Vagabundo é quando o personagem Carlitos se tornaria eternizado e inicia a combinação perfeita que iria continuar em toda a sua carreira. The Tramp continha a dose precisa entre a comédia pastelão e o sentimentalismo. Passou pela Mutual Corporation, foram 12 produções. Em seguida, assinou com a First National. Produziu, escreveu, dirigiu e estrelou 9 filmes, distribuídos pela produtora entre 1918 e 1923, onde a sua fama só crescia. Nesta fase de sua carreira, Chaplin já demonstrava seu incrível talento. Vida de Cachorro, de 1918, tem a cara do cinema mudo. Um arranjo entre a vida de um vagabundo e de um cachorro mostra de maneira afetuosa a cumplicidade de ambos. Foi a primeira vez em que contracena com seu irmão, Sidney Chaplin, no cinema. É um curta-metragem que jamais perdeu a força ao longo dos anos e que nos encanta e emociona até hoje. Marcou a transição entre a fase menos famosa de sua carreira e aquela em seu próprio estúdio, e total liberdade como cineasta. Em 1921, produz a sua grande marca, O Garoto. A própria comédia fica em segundo plano, neste quase longa, diante das fortes emoções e momentos singelos, abordados pelo roteiro. Mais uma vez, Chaplin reafirma o estilo do casamento perfeito entre a comédia e a emoção, tornando-se um clássico do cinema. Reflete a vida sofrida do pequeno Charlie ao se separar de sua mãe, Hannah. Após filmagens e refilmagens, 18 meses no total, complicações envolvendo o divórcio de Chaplin e problemas financeiros com o estúdio, The Kid finalmente foi lançado e surgiu como um dos maiores sucessos comerciais e críticos do ano, faturando cerca de $2,5 milhões, ficando atrás apenas do épico Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, com Rudolph Valentino. Pastor de Almas, em 1923, foi o último filme de Chaplin a contracenar com Edna Purviance e também o último produzido pela First National. Carlitos é um fugitivo que é confundido como um pastor em uma igreja de um vilarejo. Daí para frente é só confusão. É considerado por muitos o melhor curta de Chaplin, muito afinado e ajustado, um feito que já vinha evoluindo nos últimos anos, criando enredos mais trabalhados. No mesmo ano, um filme importante da carreira de Chaplin. Foi o primeiro na United Artists, estúdio que criou em conjunto com Mary Pickford, D.W. Griffith e Douglas Fairbanks. Ficou impossibilitado de estrear
desde a criação do estúdio, no início de 1919, devido ao contrato que teve de cumprir com a First National. Só conseguiu se livrar em 1923 e finalmente lançar Casamento ou Luxo. Marcou também por ter sido o primeiro drama de sua carreira. Além de ser o seu primeiro filme em que não aparece na tela, mas entregou a Edna Purviance o papel principal devido à grande amizade entre eles. O filme é uma crítica à sociedade burguesa e acaba se transformando numa trágica história. Daí para frente, na United, seus filmes foram todos longa-metragens. Edna Purviance, um capítulo à parte. Foi a principal atriz em toda a filmografia de Chaplin. Uma grande parceira entre 1915 e 1923. Uma das primeiras musas do cinema mudo. Apareceu em 33 produções de Chaplin. Conheceram-se em um bar de São Francisco, quando ela, ao brincar, fingindo-se desmaiada, Chaplin não perdeu tempo e a descobriu, uma grande atriz. Durante as fases da Essanay e da Mutual, foram amantes. E também o primeiro grande amor de Charlie. Passou por problemas pessoais, alcoolismo e escândalos, que acabaram encerrando a sua carreira precocemente. Chaplin gostava muito dela e a incluiu em sua folha de pagamento até sua morte em 1958. Casamento ou Luxo foi a última aparição como protagonista em um filme de Chaplin. Em sua autobiografia, Chaplin declarou que a época na Mutual, trabalhando com Edna, foi o período mais feliz de toda a sua carreira. O filme que simboliza o perfeccionismo de Chaplin, Em Busca do Ouro, 1925. Uma comédia sobre a febre do ouro no Alasca, no início do século XX. Traz juntas na mesma fita várias das suas cenas mais antológicas, como por exemplo aquela onde faz uma refeição comendo suas botas, cozidas, lambendo os pregos, como se fossem ossinhos, entre muitas outras. É o filme pelo qual Chaplin declarou que gostaria de ser lembrado. Chaplin continuava extremamente criativo e lança O Circo, em 1928. Arrancava gargalhadas sem dizer uma única palavra. O hilário vagabundo, nesse filme, se superou, com situações de um humor muito natural. No Picadeiro ou na Jaula do Leão, essa simplicidade, passado quase um século, continua entre as melhores comédias de todos os tempos. Em 1931, ousou enfrentar o cinema sonoro, já em pleno domínio em Hollywood, com Luzes da Cidade. Esta obra-prima já continha som sincronizado, mas foi propositadamente mudo, porém com trilha e efeitos sonoros. Carlitos aparece mais uma vez. Ao encontrar uma jovem florista cega para tentar ajudá-la, se mete em inúmeras confusões, até encontrar um milionário bêbado que acaba resolvendo a situação. O filme espelha como as aparências podem nos confundir. Para a cega, o vagabundo no início, um milionário, pelas ações e conversas e os poucos momentos convividos. Mas, na cena final, entre as mais lindas do cinema, o homem que a ajudou, todo esfarrapado, a surpreende, em uma simples troca de olhares, um aceno às lágrimas, perfeita simetria entre a comédia e a emoção. Na estreia em Los Angeles, um dos convidados de Chaplin, Albert Einstein,
enquanto que na estreia em Londres, ao seu lado, Bernard Shaw. Com o cinema mudo ultrapassado, Luzes da Cidade surpreendeu por ter sido um enorme sucesso comercial. O cinema falado já era uma realidade. Porém, em 1936, Chaplin, genial, ousou mais uma vez, resistindo com mais um filme mudo. Tempos Modernos. Desta vez, além do som sincronizado com trilha e efeitos sonoros, usou e abusou desse recurso com vários áudios, até mesmo com a sua própria voz, que o público pôde ouvir pela primeira vez, com uma canção interpretada no filme, mas ainda com o aspecto do filme mudo. Com cenas famosas e hilariantes, o filme foi marcante por sua crítica à Revolução Industrial e o capitalismo. Nessa época, Chaplin, aos 47 anos, casou-se em sigilo com Paulette Goddard, a estrela de Tempos Modernos, de apenas 25 anos. Em 1942, o divórcio. O terceiro. Os dois primeiros foram frutos dos casamentos, em 1918 e em 1924. Ambas atrizes, ambas com 16 anos, e ambos duraram apenas 2 anos. Após a terceira separação, Chaplin passou por tempos difíceis, sofrendo acusação de uma atriz devido a um namoro frívolo de uma paternidade, que mais tarde exames comprovaram o contrário. Mesmo assim, sofreu com pressões do FBI, que questionava suas tendências políticas, aproveitando sua polêmica vida amorosa com novas acusações e difamação. Pouco antes, Chaplin havia conhecido Ona O'Neill, filha do dramaturgo americano Eugene O'Neill. Seu quarto e último casamento, em 1943, durou até o fim de sua vida. Ele com 54 anos e ela apenas 18. Tiveram 8 filhos. Enfim, o filme falado. Colocou trilha em Luzes da Cidade, criou palavras que não faziam sentido em tempos modernos, mas para o grande ditador de 1940, percebeu que precisava do diálogo. Um barbeiro judeu que ainda guarda semelhanças com Carlitos retorna ao seu gueto. Enquanto isso, assume o poder um ditador que planeja dominar o mundo. Acontece que o ditador e o barbeiro são sósias, e o segundo assume o lugar do primeiro e usa a rádio para discursar um verdadeiro testamento. Chaplin foi ainda mais longe com o filme. Ridicularizou os governos de Hitler e Mussolini, extremamente corajoso na época, com os provocativos personagens. Tornou-se seu maior sucesso de bilheteria e o último filme em que Charlie Chaplin usa as vestimentas de Carlitos. Em uma nova fase que mudaria de vez o seu eterno personagem, abandona a figura do vagabundo Carlitos, que marcou sua carreira, e com um humor sombrio lança Monsieur Verdoux em 1947. O enredo inspira-se em fatos reais de um assassino em série, sentenciado à morte e executado na guilhotina. Uma excepcional atuação de Chaplin mostra-se como pai amoroso, artista culto e sensível e um canastrão sedutor. Contém sequências hilárias, além de uma carga dramática. O genial Chaplin consegue nos dar um frio vilão, todavia muitíssimo carismático. Esse humor negro,
é mais uma crítica ao capitalismo. O filme foi boicotado nos Estados Unidos, mas obteve grande êxito na Europa. A emoção do último Chaplin americano. Chaplin fez Luzes da Ribalta em seu período mais conturbado, 1952. No final dos anos 40, sofreu com os ataques da imprensa e governo americanos, além dos escândalos pessoais. O filme mostra um palhaço em decadência, entregue ao alcoolismo, quando conhece uma bailarina que tenta o suicídio por não conseguir mais dançar. O palhaço, determinado a ajudá-la, também consegue se reerguer. Na figura do palhaço, vemos o próprio Chaplin, espelhando sua fase pseudo-decadente, mas que surpreende e está ainda mais inspirado. Depois de o cinema ter passado por tantas mudanças, notadamente o surgimento das cores e do som, Chaplin brigou muito contra toda essa evolução. Uma trama que traz uma espécie de testamento do gênio do cinema, um dos seus filmes mais pessoais e melancólicos. Chaplin parte com a família em uma breve viagem à Inglaterra para a estreia de Luzes da Ribalta em Londres. Acusado de comunismo, foi perseguido pelo macartismo. O FBI, aproveitando-se disso, revogou o visto de Chaplin, exilando-o dos Estados Unidos. Chaplin, então, decidiu permanecer na Europa, escolhendo morar em Vevey, Suíça. Em 1956, na Inglaterra, inicia as filmagens de Um Rei em Nova York, que estreou em 1957. É uma sátira sutil e muito bem-humorada sobre o seu exílio dos Estados Unidos. O último filme seu em que é protagonista. E o primeiro de produção britânica. Não foi exibido nos Estados Unidos até 1973. O boicote foi uma represália contra Chaplin. Durante as filmagens, foi nomeado membro da British Film Academy, em Londres. Em 1958, ele começou a escrever sua autobiografia. Último filme de Chaplin. A Condessa de Hong Kong, 1967. Seu único filme em cores e também único com elenco de peso, Sophia Loren e Marlon Brando. Uma prostituta russa casualmente se envolve com um diplomata americano em um navio e se esconde em sua cabine para entrar clandestinamente nos Estados Unidos. Apesar das controvérsias, o brilhante Chaplin, aos 77 anos, com a visão voltada para personagens vítimas da sociedade, produz um filme humano com uma vitalidade burlesca, trazendo elementos de filmes mudos. A música ao fundo, Marlon e Sophia tropeçando um no outro. Sophia Loren arrasou, versão feminina do Vagabundo. Em 1969, por ocasião de seu aniversário de 80 anos, historiadores de Chaplin o convidaram a reeditar seus filmes, permitindo que fossem conhecidos pelas novas gerações. Em 1975, a rainha Elizabeth II o nomeou Sir.
concedendo-lhe a ordem da British Printing Company. Chaplin recebeu a homenagem já em cadeira de rodas. Em 1976, alguns de seus filmes, pouco lembrados, foram revigorados e foi montado um ciclo em sua extensa filmografia. Charlie Chaplin foi tão humanista e sempre tocou nestas questões com retórica refinada. O cineasta mais premiado de todos os tempos, famoso pelo rigor e genialidade, ele próprio atuou, dirigiu, escreveu e produziu seus filmes e as trilhas sonoras. O maior diretor que o cinema já viu. Em matéria de cinema, falar em Chaplin não precisa falar mais nada. Chaplin foi um dos primeiros astros da história do cinema e elevou sua indústria a um nível que foi inimaginável na época. Em vida, foi condecorado pelos governos britânico com o título de Cavaleiro do Império Britânico e francês com a Légion d'honneur. Também pela Universidade de Oxford com o título de Doutor Honoris Causa e pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos com o Oscar honorário pelo conjunto da obra em 1972, realizada no Dorothy Chandler Pavilion em Los Angeles. Chaplin, um gênio em que durante toda a sua vida tudo o que fazia dava certo. Faleceu em Coursières-sur-Vivere, Suíça, em 1977, com 88 anos. Segundo o crítico de cinema Claude Mauriac, Chaplin se servia do cinema, enquanto que os outros apenas o serviam.